Distrações é o que às vezes, nos tiram a motivação, o foco, a determinação e depois a disciplina. Porque eu sou disciplinado, eu acordo, porque a maioria das pessoas, a maioria dos consultores que eu conheço, a maioria das empresas que eu conheço, estão trabalhando de home office. Tem muitos colegas meus que não são, tá? A maioria das pessoas está trabalhando de home office. Quem trabalha em escritório está de home office, de um jeito ou de outro. E aí o que acontece? A disciplina, mas e o tanto de distração que tem em casa? Uma coisa é a distração que eu tenho com as coisas que acontecem no dia a dia, que eu paro um pouquinho, mas eu vou e volto. Outra coisa são distrações nos dias de hoje. Como, por exemplo, mídia, vou colocar jornal, mídias sociais, Netflix, ou como minha sobrinha fala, Netflix, mídia, jornal, saber a notícia, o que está acontecendo no mundo, Covid, quantos casos, vai ter lockdown, não vai, então fica toda hora olhando ali. Mídias sociais, cara, Instagram, Facebook, você está me vendo agora por uma dessas mídias sociais, ou no meu Instagram, no meu Facebook, ou na página do YouTube. Netflix, cara, série, na Netflix, né, e sem contar as outras TVs, né, a cabo, né, que tá liberando, tem sinal aberto de uma pancada de canal. E aí, como é que a gente trata isso? O que você faz? Aí eu viro pra você e falo assim, você já deve falar, não assiste, ignora, faz isso, faz aquilo, sei lá, cancela, desliga o celular, apaga a sua conta do Facebook. Bacana, vai ajudar? Não, vai piorar. Por quê? Porque por trás de tudo isso aqui, existe uma coisa chamada necessidade. Mas é necessidade? O problema é que às vezes a gente passa do ponto dessa necessidade. E por que eu falo necessidade? Porque é o seguinte, você é uma pessoa como todas as outras. Você é uma pessoa como qualquer outra. E você tem uma parte de você que quer muito estudar inglês. Você tem um pedacinho seu que quer muito ser motivado, ter foco e determinação e ter uma disciplina para estudar inglês, porque você sabe que você estudando inglês, você vai alcançar aquele cargo, porque você vai conseguir atender o cliente internacional, enfim. Lembra do porquê? Você resolveu toda aquela equação. E aí vem as distrações. Mas, peraí, do mesmo jeito que esse pedacinho quer tudo isso, tem outro pedaço que também quer isso, não quer? Não tem um pedacinho seu que uma hora quer sentar, dar uma sapeada na TV, quer ir lá, dar uma fuçada no Instagram, quer ir lá ver o jornal, ver as notícias, né? Por mais que sejam só notícias ruins, mas... E aí o que a gente faz? Quanto mais você ignora tudo isso, quanto mais você ignora esse pedacinho seu que quer, que tem essas necessidades, mais isso aqui vai uma hora estourar. Aí você lembra todo aquele plano lá de motivação, determinação e foco e disciplina, aquilo vai por água abaixo, porque você não atendeu um pouco dessa necessidade. Eu estou frisando bem, um pouco. Um pouco, porque você precisa atender. Então aqui, nesse ponto especificamente das distrações, atenda. Não tente ignorar, não tente colocar por baixo do tapete. Por quê? Quem colocar por baixo do tapete aqui, uma hora vai estourar e é pior. Porque aí você pega desgosto daquilo. Você pega desgosto de estudar inglês, que você, mas tá, o pessoal, me chamou para assistir Stranger Things. Putz, La Casa de Papel saiu de novo. E aí? Entendeu? Então, tem que atender um pouco. E isso aqui, o que eu falei, né? Lembra, tem um pedacinho seu aqui versus um pedacinho seu aqui que quer. Só que é que tá, o X da questão, né? Isso aqui não é um X, isso aqui é um E bem grande, tá? É você que quer ter constância no trabalho e você que quer ter um momento de necessidade que vai atrapalhar aquela constância. Então isso aqui é um E, você é uma pessoa só. Abrace essas duas necessidades.
a necessidade de você desenvolver, ter a constância no trabalho, seja qual for a tarefa, e a necessidade de repente, você fazer uma outra coisa, dispersar a cabeça, seja lá qual desses itens você use. E aí, o que acontece? Este outro tópico que eu vou falar para você agora, sobre a constância no trabalho, ele está ligado mais com uma visão geral de mundo. Uma visão de mundo. Como assim uma visão de mundo, Rodrigo? Porque acontece? Na maioria das vezes, eu coloquei isso debaixo das distrações por um motivo bem específico. Por que acontece? Eu quero ser motivado porque eu quero ser promovido. Eu quero ser motivado porque eu quero fazer isso, isso e isso, porque eu quero ser fluente em inglês. E aí eu tenho disciplina, e eu faço, legal. Mas é extremamente... aí eu tenho as distrações me tiram daquilo um pouco. E aí eu tô pensando o que vai ser quando eu não tiver, como é que vai ser lá. Vocês estão entendendo que, propositalmente, eu tô forçando, mostrando e falando lá na frente, quando vai ser, tô mostrando com o braço para vocês, futuro. Por quê? Existe algo que a gente não é acostumado a fazer, que é estar no presente. Mas o que é estar no presente, Rodrigo? Estar no presente. Estar no presente é estar no dia de hoje. É naquela rotina, é naquela disciplina hoje. Eu enxergar hoje, o que eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que fazer hoje dessa tarefa. Por quê? Eu acabo entrando em conflito com o hoje e o futuro. Quando não, às vezes com o passado. Mas é outro tipo de problema. Mas aqui eu estou tratando desse problema. Eu ficar, mas eu tenho que estudar inglês, porque aí eu vou ter que eu ainda não sou fluente. E aí você está disciplinado, aí o negócio não rende. Por quê? Porque você não está na presente, você não está no hoje. Você não aceitou o que você está acontecendo com você hoje. Você não analisou, você não está avaliando o hoje. Se hoje eu tenho que pegar e sentar e fazer todo dia um pedacinho para lá na frente eu colher, não adianta eu ficar pensando lá na frente. Tem que pensar no pedacinho de hoje. É você pegar esse trabalho, essa tarefa, essa atividade que você tem e você quer ter constância, essa é a sua viagem. E aí você pensa aqui. Mas você falou que eu tenho que pensar lá. Você tem que pensar lá no seu foco. Mas um dia de cada vez. Quando eu falo um dia de cada vez, é o dia de hoje primeiro. Tem que pensar no hoje. Você está me assistindo agora, isso acontece comigo, por exemplo. Às vezes eu começo a pensar, começo a estudar, o que eu vou fazer, como é que eu vou bolar isso, e eu começo a pensar, já estou na... Opa, peraí, deixa eu voltar. Hoje eu vou falar disso, tenho que fazer isso, isso. Ponto, é hoje. Mas amanhã tira o foco. É estar no presente. O que está acontecendo à minha volta? Como é que eu faço para estar no presente, Rodrigo? Simples. Quando você perceber que você está viajando, larga tudo, olha para baixo, olha onde você está sentado. Uma coisa bem legal é que você sentir o seu corpo. Eu estou sentado aqui na minha cadeira. Eu estou olhando para o meu computador, eu estou olhando para a câmera, para o meu celular, tem um quadro branco, eu estou com 2 canetas na minha mão. Pronto, eu estou no presente. É como se você fizesse sai do mundo da lua e volta. É isso, você olhar a sua volta, sentir o seu corpo, sentir seus 2 pés no chão, sentir a sua cadeira, onde você está sentado, sua mão. Só isso já vai trazer você para o presente e vai deixar você manter aquela disciplina, vai te ajudar. Isso aqui faz muita diferença, gente. Pode parecer simples, mas não é. É muito poderoso isso aqui. Porque disso aqui também vem uma outra coisa, né? Que é aceitação. O que é aceitação, Rodrigo? Aceitação é você aceitar o que está acontecendo hoje, a realidade de hoje. O que você pode fazer hoje. Ponto. Está presente e aceitar. Se eu tenho que fazer esse pedacinho, é esse pedacinho que eu tenho que fazer. Não adianta eu tentar engolir esse. Hoje é esse. Eu tenho que aceitar como é a minha vida hoje, o que eu tenho que fazer hoje, com aquela disciplina, com aquela motivação, com aquele meu foco, a minha determinação. Mas é hoje.